7 de maio de 2026. O Estreito de Hormuz. 3 contratorpedeiros americanos, o USS Trunstan, o USS Rafael Peralta e o USS Mason, navegam lentamente por um dos trechos marítimos mais perigosos da Terra. Da costa iraniana, os comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica observavam através de suas lunetas. Os navios americanos pareciam expostos. Eles pareciam alvos fáceis, navegando pelo quintal do Irã. Mal sabiam eles que era exatamente aí que os Estados Unidos queriam que estivessem. Nos próximos minutos, o Irã cometeria o maior erro da história de sua doutrina naval. Veja, isso era uma armadilha tão cuidadosamente planejada que o Irã entrou nela sem nem perceber que a porta havia se fechado atrás deles. Você entende como a Marinha dos Estados Unidos conseguiu fazer o Irã expor voluntariamente a própria rede que passou décadas escondendo? Eu preciso te mostrar exatamente o que aconteceu. Então, vamos dar uma olhada neste relatório. Agora só um lembrete rápido para todo mundo antes de começarmos. Clique no botão de curtir e inscreva-se aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda com o algoritmo e também ajuda você a acompanhar nossos próximos vídeos. Agora dê uma olhada. Os Estados Unidos realizaram uma manobra militar que obrigou a República Islâmica a expor parte de sua rede naval e de mísseis oculta no Golfo Pérsico. Como a Dawar aconselha, atraia o inimigo com uma isca, simule desordem e ataque. Foi o que parece ter ocorrido no Estreito de Hormuz há 2 dias. Os 3 destroyers americanos classe Burke envolvidos na confrontação de 7 de maio, o USS Trunstan, o USS Rafael Peralta e o USS Mason, não estavam simplesmente transitando pelo Estreito de Hormuz. Eles foram posicionados como alvos altamente visíveis, projetados para provocar uma resposta iraniana. A Guarda Revolucionária do Irã caiu na armadilha. A chamada doutrina da Frota Mosquito depende de enxames e barcos de ataque rápido, drones, lançamentos de mísseis costeiros e táticas de assédio assimétrico lançadas de posições ocultas ao longo da costa do Golfo Pérsico e ilhas próximas. Os destroyers parecem vulneráveis. Eles não estavam. Quando o ataque começou, recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento dos Estados Unidos, como aeronaves de radar, drones, satélites e sistemas navais, rastrearam as assinaturas de lançamento e identificaram vetores de ataque em tempo real. Isso permitiu que os militares dos Estados Unidos expusessem e mirassem rapidamente partes da infraestrutura de lançamento oculta do Irã conectada ao ataque. Os alvos relatados incluíam posições ligadas ao IGQ na Ilha Qassem, Bandar Abbas, Bandar Kanir e Sirik. Infraestrutura costeira de lançamento de mísseis, barcos de ataque com drones, locais de preparação, navios de minagem, depósitos de armas e instalações logísticas. Nenhum destroyer dos Estados Unidos foi atingido. A doutrina naval assimétrica do Irã, em sentido mais amplo, foi temporariamente usada contra o próprio país. Por anos, a República Islâmica usou ocultação, capacidade de negar envolvimento, infraestrutura subterrânea, lançadores dispersos e táticas de enxame para dificultar retaliação e evitar confronto convencional direto. O ataque revelou o elemento dessa rede em tempo real e permitiu que os Estados Unidos atingissem rapidamente sua infraestrutura de apoio, sem um longo ciclo de escalada. Esta é a estratégia militar moderna mais eficaz. Forçar o inimigo, por meio da própria agressão, a revelar sistemas ocultos, mapear redes rapidamente e destruir pontos críticos antes que se reposicionem. Para o Irã, o Estreito de Hormuz é sua única vantagem. Por isso, passaram décadas construindo locais ocultos na costa para monitorar e controlar o fluxo de navios no estreito. E agora esse controle ficou consideravelmente enfraquecido porque os Estados Unidos acabaram de destruir algo que o Irã levou décadas para construir. Na verdade, se você tiver tempo, pode acessar imagens de satélite em qualquer site e ver as consequências dessa batalha de 2 dias atrás. Você pode ver coisas ainda queimando perto do Estreito de Hormuz, especialmente do lado de Omã, porque foi lá que as lanchas Bogh-Hemar da Guarda Revolucionária Islâmica foram massacrados pela Marinha dos Estados Unidos, pela Força Aérea dos Estados Unidos e, claro, pelas forças do Exército dos Estados Unidos. Agora, no campo das negociações, isso não mudou nada. E isso porque os Estados Unidos vêm dando concessão após concessão aos iranianos desde que o cessar-fogo começou. Os Estados Unidos estavam esperando que talvez, só talvez, o Irã quisesse paz e que eles negociassem algum tipo de acordo justo.
Mas essas concessões só encorajaram ainda mais os radicais dentro do Irã. E isso significa que há uma espécie de guerra civil acontecendo dentro do Irã, onde de um lado temos a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e do outro lado temos o governo civil do Irã. Isso é algo que o New York Post acabou de noticiar ontem. Dê uma olhada nessa reportagem. Guarda Revolucionária mantém seu controle sobre o Irã, enquanto os Estados Unidos mantêm um cessar-fogo frágil. Essa feia luta interna pelo poder no Irã está atrapalhando as negociações de mediação com os Estados Unidos, enquanto as facções pró-guerra e pró-diplomacia disputam se Teherã deve concordar com um acordo ou simplesmente continuar a guerra. Agora, até ontem, apesar de todo esse vai e vem e essa luta pelo poder, estávamos aguardando o Irã responder à última proposta de paz dos Estados Unidos, que na verdade nem era uma proposta de paz. Era mais um acordo em que ambas as partes concordam em negociar por 30 dias com o bloqueio suspenso e o Estreito de Hormuz aberto. Então, esse era o memorando de entendimento que os Estados Unidos haviam enviado ao Irã há cerca de 3 dias. E ontem era o prazo final. Ontem à noite foi quando o Irã, supostamente, estava respondendo a esse memorando de entendimento. E isso é algo que o próprio presidente Trump confirmou, dizendo especificamente o prazo para esse acordo, o prazo para o Irã responder. Ouça só. Eu deveria. Você acha que eles estão enrolando de propósito? Não parece que o Irã realmente respondeu. Na verdade, não recebemos confirmação nem do Paquistão, nem dos Estados Unidos, nem mesmo do Irã, de que eles disseram alguma coisa. Eles não disseram não, eles não disseram sim. Não tenho certeza do que isso significa. No sentido mais otimista, pode ser que a luta pelo poder faça com que o Irã não consiga chegar a uma decisão com a qual todos concordem. Essa provavelmente é a visão mais otimista. A visão menos otimista seria que o Irã basicamente rejeitou e está ignorando os Estados Unidos. Então, eles nem estão respondendo. Basicamente, você sabe como é quando está conversando com alguém novo e percebe que nenhuma resposta já é uma resposta. Essa pode ser a situação. Vamos descobrir no futuro. Mas, até agora, não ouvimos nada de ninguém e já se passaram mais de 12 horas. Ou mais de 12 horas desde que o Irã deveria ter respondido. Ontem, o presidente Trump mencionou outra coisa. Se o Irã não responder, se eles não concordarem com esse memorando de entendimento, isso simplesmente significaria que o Project Freedom seria reiniciado. Navios de guerra dos Estados Unidos passarão a circular pelo Estreito de Hormuz, escoltando embarcações que entram e saem do Golfo Pérsico para carregar cargas e petróleo. Ouça só. Se eu fizer isso, seguiremos outro caminho, pois já está assinado e verificado. Vamos arrumar um projeto para você mesmo, Richard. Vamos pedir para a Spot fazer isso pelo Back to Chair, que é quem mesmo, Rose, e trazer a turma no trem dele. Se você não se importar... Por favor, fale, por favor. Eu achei que tinha um projeto de verdade para fazer isso, mas eu literalmente tenho outras maneiras de fazer também. Você pode voltar para o projeto, de verdade, com as ruas nisso, por favor. Project Freedom Plus, ou seja, Project Freedom Plus e outros sistemas. Agora, até sobre o Project Freedom, há várias versões sobre o motivo do encerramento. Segundo o comunicado oficial dos Estados Unidos, divulgado pelo presidente Trump, ele afirmou que está pausando o Project Freedom como gesto de boa vontade para que os iranianos respondam ao memorando de entendimento e participem das negociações. Essa foi uma das várias concessões feitas pelos Estados Unidos desde o início do cessar-fogo. E se o Irã realmente não responder, ou se descobrirmos que o Irã não respondeu ou disse não a esse acordo, você teria que presumir que os Estados Unidos voltariam ao Project Freedom. Quero falar agora sobre a segunda narrativa. Vamos aprender com os meios de comunicação dos Estados Unidos, que relataram que a Arábia Saudita e Bahrein não ficaram satisfeitos por os Estados Unidos anunciarem o Project Freedom sem realmente envolvê-los. Porque, no fim das contas, se os Estados Unidos estão usando essas bases, os Estados Unidos precisam usar o espaço aéreo da Arábia Saudita. Talvez o espaço aéreo de outros países do Golfo também, para garantir que protejam os navios de guerra americanos no Golfo Pérsico e também protejam outros navios civis que estão tentando retomar o tráfego normalmente. Eles precisam acessar bases e o espaço aéreo sauditas. Bem, como a Arábia Saudita não foi consultada sobre esse Project Freedom, eles inicialmente negaram permissão aos Estados Unidos para usar o espaço aéreo e as bases aéreas que temos dentro desses países.
Mas um dia depois que esse relatório saiu, parece que a Arábia Saudita mudou de ideia. Eles aceitaram que os Estados Unidos usassem a base aérea, principalmente para abrir o Estreito de Hormuz. Como podem imaginar, todos os países do Golfo, exceto a República Islâmica do Irã, querem o Estreito de Hormuz aberto. Do ponto de vista iraniano, o bloqueio dos Estados Unidos sufoca a economia, mas os linha dura parecem encontrar formas de sobreviver. A inflação anual no Irã chega a 50%, enquanto a dos alimentos supera 100%, fazendo os preços dobrarem anualmente. O real segue em colapso, atingindo mínima histórica, e quem pode está indo embora com seu dinheiro. E há um motivo para isso. Veja o que o judiciário iraniano fez. Eles acabaram de confiscar mais de 200 propriedades de pessoas que acusam de agir contra o Estado. Sem julgamento, sem audiência justa, nada. As pessoas estão perdendo seu sustento, porque o regime precisa de dinheiro para sobreviver. Agora, além disso, algo interessante aconteceu ontem. Pela primeira vez desde que essa guerra começou, ou seja, pela primeira vez desde 28 de fevereiro, tivemos um oficial iraniano, um membro do parlamento, reconhecendo oficialmente os ferimentos que o atual líder, Mujtaba Khamenei, sofreu durante o ataque inicial. Ouça só. No dia do incidente, eu estava no escritório. Um ataque aéreo atingiu uma área a cerca de 30 metros de nós, onde o general Shirazi e seus colegas foram despedaçados. A cerca de 70 ou 80 metros de nós, eles atingiram o local de trabalho do líder, e aquele incidente aconteceu. Durante os bombardeios e ataques com mísseis, Sua Eminência Ayatollah Mujtaba Hosseini Khamenei não estava no local onde normalmente lecionava. Ele não estava lá naquele dia. Eles arrasaram aquele lugar. Eles atacaram a casa dele, matando sua esposa. Ele estava indo para lá, subindo as escadas, quando o míssil atingiu o local. Haddad foi morto. Mesbah, que estava no andar de baixo, foi morto. Sua Eminência Ayatollah Mujtaba estava na escada quando a força da explosão o atingiu e o jogou no chão. Sua patela foi cortada e suas costas ficaram levemente machucadas. Graças a Deus, suas costas melhoraram nas últimas semanas e, se Deus quiser, sua patela logo se recupera. Ele está com plena saúde. Semana passada, um dos nossos amigos o encontrou. Esse ferimento na testa de que ele falou é mentira. Ele tinha um pequeno corte atrás da orelha, que não fica visível quando ele usa o turbante. E isso também já foi tratado. Ele está com plena saúde. O inimigo está tentando, sob vários pretextos, obter uma gravação de voz ou uma imagem de Mujtaba Khamenei para que possam fazer algo com isso. Seja paciente. Não tenha pressa. Quando chegar a hora, ele virá e falará com todos vocês. Rezem pela saúde dele, pela honra dele e pela plena capacidade dele de guiar este povo. Agora, algumas coisas. Primeiro de tudo, digamos que a inteligência dos Estados Unidos, ou a inteligência israelense, quisessem eliminar Khamenei. Eles poderiam ter feito isso sem ouvir sua voz ou assistir a um vídeo que ele grava para o público. Na verdade, os ferimentos parecem mais graves do que a mídia e autoridades iranianas admitem. Por isso, ele não gravou vídeo nem enviou áudio. Se o IGC realmente se preocupasse com a segurança, seus membros não sairiam durante o cessar-fogo. Temos comandantes do IGC andando por aí. O ministro das Relações Exteriores foi ao Paquistão, viajando pelo mundo todo. O presidente do parlamento também andava por aí e ia às negociações. Isso porque tenho quase certeza de que o Irã tem garantias dos Estados Unidos de que nem os Estados Unidos, nem as forças israelenses vão eliminar qualquer membro da liderança iraniana enquanto esse cessar-fogo estiver em vigor. Se a preocupação fosse realmente com segurança, ninguém sairia, não só o líder supremo. Provavelmente os ferimentos do líder supremo são mais graves do que os iranianos admitem. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos onde estamos hoje,
Com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela. Basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.